de Deus, buenos dias. Vamos lá enviar. Hoje é Monday, segunda-feira de Páscoa. E eu com todas as olheiras do mundo, mas vamos sobreviver. É isso o que tem pra hoje. Vamos assuntar. Hoje a live tem tema. Oh, meu Deus, eu comprei um computador. A pessoa compra um computador novo, ela precisa ter tempo, né, pra configurar. Qual é o tema da live de hoje? É o filme que eu passei pra vocês assistirem, certo? Mas vocês podem enviar assuntinho. Atrapalhada. Pera, o filme. Então, seguinte. Quem assistiu o filminho que Tia Leilinha colocou no Stories, pra gente entender a questão dos nossos amiguinhos que estão na moda, né? Os legendas da vida, os menininhos de roupa laranja que sobem a montanha. Então, seguinte, eu coloquei o filme da Escola Atrapalhada, porque na hora que eu vi o Legendários, eu me lembrei muito desse filme. Eu falei, gente, esse povo não viveu os anos 90, só pode, me poupe. Por quê? No filme da Escola Atrapalhada, mostra, né, uma escola fechada, enfim, de classe média alta e todos os seus conflitos e personagens. Esse filme é um clássico porque ele reúne a Angélica, os Trapalhões, ele reúne o Supla e grandes atrizes também. Então, assim, é uma mistura, uma loucura que mostra o que era a nossa vida nos anos 90, quando a gente não tinha acesso à tecnologia, onde a gente só tinha acesso ao outro. Onde o nosso mundo era o outro. Onde o nosso mundo era o outro que está aqui ao nosso redor, onde a autoridade era a pessoa que está mais perto, onde a referência era a pessoa também mais perto, onde tudo se resolvia ali no sentido de comunidade, diferente de hoje em dia, né? Mas nesse filme, esse filme tem uma grande sacada, que é muito legal, que a gente vê o Selton Mello é vilão e o Supla é bonzinho, né? Já define os anos 90 como muita coisa. E por que eu lembrei do Legendários quando eu vi esse filme? Porque eu lembrei da história do acampamento. O acampamento é um programa de adolescentes na escola, né? E também da reação deles no acampamento. Da reação do macho frágil, que sempre existiu, que agora ele só tem Instagram, diferente. Então, por que nasce, Leilê, onde é que nasce o macho com a fragilidade, né, com a masculinidade frágil? Nasce na rejeição. O que acontece? O masculino e o feminino ainda são ensinados para nós como o masculino de força, conquista, dominação, e a mulher como acolhimento, afeto, carinho e aceitação. Então, quando é que nasce essa fragilidade masculina? Quando ele leva o primeiro não. Quando ele encontra a mulher que diz para ele não. Pode ser essa mulher a mãe, a professora, pode ser a diretora da escola, pode ser a menininha que ele era apaixonado, podem ser várias. Mas essa mulher que diz não é um bicho que ele não conhece. É um bicho que não existe, é uma coisa que não combina. A mulher e o não, elas não estão programadas na nossa cabeça para acontecer. E aí essa ferida da rejeição, a resposta da dor é a raiva, vai gerar, né, essa raiva, essa frustração, essa desorganização que eu não sei o que fazer com ela. Que eu simplesmente não sei o que fazer com ela. Por quê? Porque é ensinado ao masculino também não pedir ajuda. É ensinado a ele resolver na raiva e na força, né? E fazer uma luta de boxe, correr e fazer alguma coisa para extravasar, para colocar para fora. Que o jeito de colocar para fora é com suor e força, né? E aí no filme da Escola Atrapalhada a gente vê muito esses personagens aparecendo. Quando a gente vê o personagem, o malvado da história, que é o cara que é o vice-diretor, né? Que ele faz: você nunca me amou, você nunca olhou pra mim, você nunca me deu a atenção e agora eu vou destruir tudo que você tem. Gente, isso é o clássico discurso do que a gente vê hoje como violência. Como a violência contra a mulher. Né? A mulher que termina um relacionamento e o homem vai lá e destrói ela, destrói os filhos, destrói a casa, destrói tudo, né? Eu vou ver você passando fome. Então, eu não estou falando aqui de homem e mulher, eu estou falando da construção do masculino e do feminino que é dada pra gente. Que às vezes a gente não percebe como ela é dada, como ela é passada. E aí depois estoura a bomba, a gente não sabe de onde ela apareceu, né? Então, ele demonstra exatamente esse cara,
Exatamente esse cara, que eu vou te sabotar, eu vou te destruir. E a frase que ele diz é: você nunca olhou pra mim. Nunca me olhou, nunca me deu, né, atenção, nunca me deu valor. Então a ferida da rejeição passa a conduzir ele, né? Acontece também com vários meninos durante esse filme, durante a dinâmica, essa rejeição e essa substituição, né? O próprio personagem do Selton Mello, a menina termina o namoro com ele, começa com outro, e ele fica louco, ele vai atrás da família dela, ele vai atrás da escola, de novo ele vai tentar destruir o mundo dela para obrigar ela a voltar para mim. Percebe como repete? Como esse ensinamento, ele tá aqui, ele tá infiltrado aqui desde muito tempo? Porque esse filme é de 1990, tá? Então esse filme tem 35 anos, né? Então vamos lá. E aí ele começa a rodear ela e ela diz uma frase muito importante, que ela diz o seguinte: você pode contar para quem você quiser. Você pode contar para a escola, você pode contar para os meus pais, você pode contar para todo mundo. Não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa do novo rapaz que é o Ricardo. O que é que eu vou fazer se eu deixei de gostar de você? O que é que eu vou fazer se eu deixei de gostar de você? Só que aí vem essa história da rejeição. Eu não fui acostumada a lidar com isso. Ninguém me ensinou isso. Tem um cara aqui na internet, não lembro o nome dele agora, mas ele diz: eu nunca termino um casamento com até que a morte nos separe. Porque isso pode desencadear a ideia de que só termina se você morrer, né? Isso pode dar ali um gatilho em alguém, dependendo da sua história, da sua construção, que é a morte que vai trazer isso, né? E eu vou buscar isso. Então ela fala isso. E aí a gente vê essas três figuras masculinas. A gente vê o masculino do cara da diretora, que ele, né, você não colheu pra mim, ele quer destruir a escola pra atingir ela. A gente vê o rejeitado, quando a menina troca ele pelo outro namorado, que ele também vai fazer a mesma coisa: eu vou destruir o mundo ao seu redor pra fazer você voltar pra mim. E vê a figura do próprio Supla, né, quando ele vê a menina com outra pessoa, com outro cara, já é namorado. Não existe amizade entre homem e mulher, não existe o fato dele poder ser irmão, não. Se você tá abraçando outro cara, então já é traição, já é porque você tem um relacionamento com esse cara, né? Então, assim, quando eu coloquei esse filme para vocês assistirem, foi muito trazendo essa ideia desse movimento que tá agora rodando, né? Que é o Legendários na internet. E aí muita gente me perguntou: mas por que você está atacando o Legendários? Não estou atacando, estou dando a minha opinião. Tá certo? E outra, não estou dando uma opinião de conflito, de dizer que aquilo é ruim, etc. Estou dando uma opinião dentro do que eu trabalho, que são processos terapêuticos. Esse processo terapêutico é utilizado para adolescentes. O processo de ir para acampamento, de fazer a catarse emocional através da escassez física, da escassez de alimento, né? Isso é um processo que a gente usa para adolescentes. Tá? Se estamos usando isso para homens casados, para restaurar os casamentos com 45, com 50 anos, é porque eles envelheceram biologicamente, porém, nas relações eles continuam com 15 anos. Eles continuam com 15 anos, tá? O que é muito comum hoje em dia, o que é muito comum, não tá muito diferente não, tá? Quem aqui assistiu o filminho, manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Ó, ontem saiu o link do Além de Bert, pra quem tava esperando, tá na minha bio, tá? E eu vou marcar os encontros ao vivo. Agora tem um detalhe. Coloquei 2 bônus, que era pra ser só um, viu? Era pra ser só um, desde tá aqui brigando comigo, que agora tem que atualizar tudo. Coloquei 2 bônus no Além de Bert. Coloquei a Masterclass com os exercícios da Virginia Satir, inspirados na Virginia Satir. Uma apostila passo a passo com as figurinhas, os desenhos para você fazer os seus primeiros grupos, tá? Que era uma dificuldade que eu também enfrentei quando eu comecei a fazer grupo. Eu digo: ok, primeiro é difícil juntar gente, depois para juntar gente, o que é que eu vou fazer com essas pessoas? Por onde que eu vou começar? Então a gente montou uma apostila com vários exercícios para você fazer exercícios coletivos, começar os seus primeiros grupos para treinar, tá? Para ter uma prática, para você iniciar a sua prática. E coloquei o atendimento com bonecos, tá? O atendimento sistêmico com bonecos tá incluído também no Além de Best. Então tem 3 cursos em um. Por quê, Leiliane? Porque eu gosto. Acho que é legal quando a gente consegue desenvolver algo, porque a constelação é uma terapia
uma terapia coletiva, uma terapia de grupo. Mas não necessariamente os conhecimentos são restritos a uma terapia. Eu posso utilizar em equipes, eu utilizo muito em empresas. Só que eu não chego numa empresa com um saco de Playmobil, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe. Não, a gente vai olhar as relações, as falas. A Virginia Satir, ela traz pra gente muito essa questão da fala. O que foi dito que gerou uma ruptura? O que foi dito que quebrou a confiança? O que deixou de ser dito para que a relação se sustentasse? Então, essa questão da fala, né, de construir a fala, de como, né? Não foi o que ele disse, foi como ele disse. Quantas vezes você escuta isso, né, do cliente? A Virginia trabalha muito essa questão da fala. Então, a gente trouxe os exercícios dela justamente porque nas relações, a fala, ela, como diz o Maturana, ela chancela os nossos acordos de convivência. Então, quando a gente consegue produzir as falas durante algumas dinâmicas, durante algumas atividades, a gente consegue alcançar quais são os acordos de convivência que a gente estabeleceu e que não estão muito claros. Né? E que aí geram conflitos. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar que eu tenho que ir embora. Tenho 7 minutos de live pra eu poder ir embora, ok? Então, vocês cuidam que a gente vai começar a turma do Além de Bert. E única turma do ano, tá? E vocês param de mandar inbox pra mim dizendo: ai, Liliane, você tá tão magra, tá tão bonita. Quer dizer, quando eu tava gorda, eu tava feia. 10 dias de infecção intestinal, gente, não é dieta, tá? Foi 10 dias de infecção. Não é dieta. Queria que fosse dieta, mas não é. Ó. A mamãezinha. Isso daqui são os bonecos do fim de semana. Essa é uma boneca que eu trabalho muito. Essas bonecas que parecem uma guerreira. Gente, isso aqui na América Latina, toda mulher pega uma guerreira pra se representar. Porque ela vive em guerra. Ela vive em guerra com a escola, com o trabalho, com a família de origem, com o marido, com tudo. Ela vive numa eterna batalha. Tentando consertar e resolver. Leiliane, qual é a raiz de uma guerreira? Abandono. Uma menina que foi abandonada na sua dor na infância, ela vira uma guerreira. Ela vai lutar e defender todas as outras para que elas não sofram a mesma coisa que eu sofri. Todos nós só temos uma ferida. Todos aqui. Vixe, já dizia Freud, né? O outro é a falta. Todos nós só temos uma ferida, o abandono. Você pode ter passado por qualquer coisa. Você pode ter vivido um estupro, uma dor, uma violência, uma perda financeira, etc. Se naquele... Ai, que roupa linda que ela tem por baixo. Se naquele problema, se naquela dor... Olha a roupinha ali bonitinha. Se naquela dor alguém tiver te amparado, alguém tiver te defendido, alguém tiver escutado a sua voz, aí vem de novo a história das falas da Virginia Satir, ok. Você vai passar. Vai doer, mas você vai seguir em frente. Você viveu qualquer dor e você foi silenciada ou não foi ouvida, gerou o abandono. E aí, meu amor, daí pra frente é só pra trás. Você vai passar o resto da vida tentando gritar pro mundo a sua dor, tentando fazer com que os outros reconheçam a sua dor, valorizem a sua dor, entendam o que você passou. Ninguém entende o que eu passei. Ninguém quer me ouvir. Ninguém conhece a minha dor. Todo mundo diminui a minha dor. E aí eu vou vivendo o resto da vida tentando provar pro mundo o quanto aquilo doeu e eu continuo não sendo ouvido, tá? Por isso, é importante você ir para terapia. Para alguém te ouvir com responsabilidade e estrutura dentro dessa dor. Não adianta nada você conversar com as amigas, você conversar com a vizinha, porque não são escutas preparadas, tá? Não são escutas que vão construir com você uma estratégia para você sobreviver. São escutas que vão ocupar espaço somente, tá bom? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. Revistinha do Playmobil 2025. Vou dizer de novo. O link do Além de Best tá na bio. Vou mandar nos grupos.
Tem bônus. Ai, que lindo, veio mais brinquedo pra criança. E eu vou mandar as datas, tá? Cuida. Manda aí um assuntinho pra gente. Oxe, Fernanda, quem é você? Apareceu? Diga aí uma. Ai, deixa eu contar um babado pra vocês. O povo manda os prints pra mim. Alguém queria fazer curso de estruturais. E aí foi perguntar pra uma pessoa que aprendeu comigo. E a pessoa me indicou, ela disse, não, mas ela é muito ignorante, ela é muito grossa, aquela mulher, eu não consigo. Ela é irônica, ela é isso, ela é aquilo outro. Eu digo, meu amor, se você não consegue lidar com o diferente, vai pra terapia, não vai comprar curso. Tá certo? Eu não vendo colo. Já tenho 2 filhas para criar. Não vendo colo e não vou vender. Eu vendo conhecimento. Conhecimento que eu passei 15 anos estudando, continuo adaptando, traduzindo, aprendendo, contextualizando, montando aula, estruturando, estudando educação para poder entregar. Não vendo colo. Não vendo colo. Você quer colo? Liga para sua mãe. Você quer colo? Arruma alguém que te dê colo. Você quer colo? Vai para terapia. Você ficar indo para a sala de aula, comprar curso na internet, para ficar aquela pessoa no Zoom que enche o saco, que você fala banana, ela tem uma história para contar sobre a banana. Você fala água, ela tem uma história para contar sobre água. Ela não permite que a turma aprenda nada, porque toda hora ela interrompe e tem uma história para contar. Porque ela quer atenção, ela quer cuidado, ela quer carinho, ela quer afeto, ela não quer o conhecimento. Então, ela não quer o conhecimento e ela atrapalha os outros de receber o conhecimento e fica com raiva. Você não deu o colinho que ela queria, não deu o afeto que ela queria e ainda sai falando mal de você. Então, não venha, porque eu não vou lhe dar colo. Terapia é terapia, sala de aula é sala de aula. Na sala de aula eu estou para passar o conhecimento que eu adquiri com a minha experiência para pessoas que querem também trabalhar na profissão terapêutica, seja com grupo, seja individual, seja na escuta e etc. Não estou lá para fazer terapia com ninguém, nem para ficar escutando história de ninguém. Porque todos nós vamos ter dores, todos nós vamos ter questões. Eu tenho uma sala com 60 pessoas, se cada uma delas for expor a sua dor, a gente não termina nunca. E eu não tenho como realizar um atendimento terapêutico com ela na frente de 50 para 60 pessoas. Isso já rompe o sigilo terapêutico. Então, nem faço uma coisa, nem faço outra. Tá? Mas como a gente tem uma sociedade de adultos infantilizados, onde tudo é serviço, na aula de sábado, o Maturana fala sobre isso. A gente fez um esquenta no sábado, ainda está disponível na minha bio, a gravação está disponível também, tá? Cara, que esquenta. Foi melhor do que o que a gente pensava, sinceramente. Eu achei muito melhor do que eu esperava que fosse ser. E ele fala exatamente isso. Nos adoecemos quando criamos a dependência do prazer e do ser servido. Tudo que nós queremos hoje é algo que nos dê prazer e algo que nos sirva. Então, em todas as relações, eu sou rei e os outros são servos. Aonde o outro não é meu servo, eu não sei lidar. Eu não quero, eu não consigo. Ele é meu servo, ele é para me adular. Ele é para me adular. Entende? Então, a gente está com 2 vícios muito fortes, que é ter prazer o tempo todo, ou seja, a gente não sabe mais se frustrar, se decepcionar e etc. E ser servido. Então, dentro desse ambiente de venda de curso e etc, tem muito essa galera que vem com esse vício de ser servido, de ser cuidado e etc. Eu odeio. Eu boto pra fora, devolvo o dinheiro, vou embora. Tenho o que fazer. Odeio. Porque eu odeio estar nessa sala de aula. Cara, bota uma coisa na tua cabeça. Uma mulher, mãe, que trabalha e que compra um curso porque ela quer se especializar, porque ela quer amadurecer, porque ela quer crescer num determinado conteúdo. 20 minutos da vida dela são muito tempo. 1 hora de aula na vida dela é muito tempo. Então, quando ela para a vida dela e vai tirar 20 minutos, 40 minutos, 1 hora para escutar o teu conteúdo, ela fez um sacrifício enorme, às vezes desumano, para poder estar ali. Porque ela acredita e ela quer crescer. E aí tu pega esse tempo dela e fica de conversinha mole com a nega do leite, que ao invés de marcar terapia, fica enchendo o saco na aula. Cara, tu matou essa mulher.
Tu matou essa pessoa que te valorizou, que valorizou o teu processo, que valorizou o teu conteúdo, que valorizou o teu trabalho, para uma criança que quer atenção. Então a gente precisa sempre observar onde, né, para que lado eu tô, para que lado esse bambu tá envergando. Então, se eu me envergo para a criança que quer atenção e eu abandono as pessoas que estão me valorizando, sou eu que estou plantando isso nas minhas relações, tá? Então, eu respeito muito, 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 muito. Quando eu vou montar uma aula, quando eu vou montar um conteúdo, quando eu vou montar um PDF, eu olho, reviso, volto, vai para isso aqui não tá certo, isso aqui tá faltando uma peça. Manda alguém ler, manda alguém revisar, dá uma olhada, você entendeu, você não entendeu. Porque é muito, 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 muito pesado tirar esse tempo de uma mulher para brincar. Peraí. A outra mandou aqui. Hoje eu vi uma postagem da psicóloga falando sobre um amigo que ele disse que tem medo de mulheres bem resolvidas, independentes. Esse medo do homem é por não ter essa atenção. É a construção. É a construção. Como eu disse, a gente não nasce com isso, certo? Só que a gente precisa entender o seguinte, né? Eu nasci menino. Então, a minha mãe me dá leite, comida, atenção, cuidado. Se eu nasci da classe média para cima, eu tenho uma funcionária que também me dá amor, carinho, afeto, cuidado. Eu tenho uma avó. Eu vou para a escola, geralmente a professora é mulher, né, na educação infantil, que também vai me dar carinho, atenção e cuidado. Então, eu estou sempre sendo servido e amado e admirado e etc. por várias mulheres ao longo da minha construção. Então, a imagem que eu monto, que eu construo é essa. Chego lá na frente, entro numa empresa, dou de cara com uma mulher que é minha chefe. Que ela agora não vai me dar carinho, amor, afeto e atenção, ela vai me dar cobranças e exigências. Eu não conheço isso. Não é que eu tenha medo, é que eu não tenho arcabouço de possibilidades, eu não tenho argumento, eu não tenho flexibilidade, eu não tenho ferramentas para lidar com essa situação. Não é com a mulher, é com essa situação que eu não convivi durante toda a minha vida. A gente chama tempo de exposição e amadurecimento, a questão. Se você me der um carro hoje que está com um problema, que está com barulho, eu vou dizer, tá com barulho, eu vou levar para a oficina, porque o meu tempo de convivência para desenvolver uma habilidade em relação ao carro é muito pouco na minha criação e na minha educação. Um homem, ele vai ter muito mais, ele vai lavar o carro com o pai no fim de semana, ele vai levar o carro na oficina com o pai, ele vai o quê? Ter tempo de convivência com isso, a ponto de gerar um aprendizado e um relacionamento. Então, o que acontece com os meninos hoje que dizem assim, eu não quero uma mulher bem resolvida, eu não quero uma mulher independente, eu não quero isso, não quero aquilo, eu tenho medo. Por quê? Eu não me foi dado na minha criação completa o modus operandi de lidar com isso. Eu não disponho de ferramentas para lidar com isso. E aquilo que eu não sei lidar me vai gerar medo. Seja aquilo qual for. Não estou falando aqui de homem e mulher, entende? Eu estou falando de qualquer experiência que não te foi dado a opção de lidar com aquilo. Então não foi dado para ele, e aí ele vai responder o quê? Tenho medo, porque se eu não sei lidar, eu vou me afastar, tá certo? Claro que isso é a solução? Não. A solução é eu me construir, né? Eu me construir com essas questões e ver como que eu vou lidar com isso, como que eu vou lidar com uma pessoa intransigente, como que eu vou lidar com uma pessoa... Como que eu vou lidar, por exemplo, eu atendo muitos casamentos que entram em crise quando a mulher passa a ganhar mais do que o homem. Ela trabalhar, tudo bem. Ela ganha mais do que eu, eita. Né? Entendeu? Tá cortando pra mais alguém, eu vou embora. Então, assim, tem essas questões, certo? Que vão surgir, mas, de novo, por quê? Porque ainda não são frequentes. A incidência ainda é muito pouca. Ainda é muito pouca. Porque ainda é ensinado para o homem que ele é o provedor, que ele é isso, que ele é aquilo outro, que a mulher não precisa trabalhar, que ela vai ficar em casa, que ela vai cuidar dos filhos, que ela tem um instinto materno biológico. Mentira, tá? Mentira, maternidade. Parir é biológico, maternar não. Maternar é relacional, depende da construção, ok? Então tem todas esses vícios, a família de Deus, que nos são ensinados, que a gente teria que ter uma aula de antropologia da família para poder entender todos esses conceitos, tá certo? E isso está muito intrínseco em nós. Então, assim como nos casamentos que eu acompanho, tem um choque
quando a mulher passa a ganhar mais do que o homem, tem também o choque quando o homem perde o emprego. Quando o homem fica desempregado, muitos casamentos se destroem. Porque também não foi dado para a mulher a habilidade de lidar numa relação onde ela tem que segurar o barco. Onde ela tem que segurar o barco ali, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ali acaba para ela. Por que que acaba? Não era para acabar. Acaba porque não ensinaram a ela a lidar com aquilo durante a vida, ensinaram para ela que o homem é provedor, então se ele não é provedor, ele não é homem. E aí, daí para frente, é só para trás, entendeu? Então, isso tanto vai para um lado como vai para o outro. Todas essas construções que são passadas para a gente, se a gente não observar e não tiver ferramentas para lidar, não se organizar, elas vão nos afetar e vão nos gerar perdas e a gente só vai entender lá na frente. Lá na frente. Quando a gente já perdeu muita coisa. Quando já quase não dá tempo para recuperar. Entendeu? Vamos embora. Chega.